Em muitos países já se fala em reabertura e retomada do turismo. Está comigo a epidemiologista Paula Brito Alves para falar sobre esse processo no Brasil e em Minas Gerais. Desde o surto de coronavírus, segundo a Organização Mundial do Turismo, tivemos 100% dos países adotando medidas de restrições ao deslocamento de pessoas e de fechamento de fronteiras. Em maio, 75% dos países estavam com suas fronteiras completamente fechadas. A Associação Internacional de Transporte Aéreo está mantendo um mapa com atualização das restrições de viagem. No atual momento, diversos deles começam a se reabrir. O Brasil, sendo um dos países que menos realiza testes de Covid-19 por pessoa, com 2,28 testes a cada 1.000 habitantes, segundo compilação da Universidade de Oxford. E é o país com maior positividade, com 36% de positividade diária, ou seja, um dado que mostra que se testa no Brasil praticamente apenas as pessoas com sintomas evidentes. Sendo assim, os principais indicadores acabam sendo o número de internações hospitalares e de óbitos decorrentes de doenças respiratórias. Diante deste cenário, como podemos pensar em retomada do turismo? É importante destacar que a epidemiologia da doença ainda está sendo descrita. Não se tem informações precisas. Não existe tratamento medicamentoso específico nem vacina que possa ser utilizado para tratar ou prevenir a doença. A maioria das medidas que você citou, elas foram adotadas para que possamos minimizar a circulação do vírus nas regiões. A maioria dos países adotou essas medidas e aqueles que conseguiram conter a epidemia da doença, hoje reabrem as fronteiras, e flexibilizam as medidas de isolamento. Mas antes de pensar em retomada do turismo, nós precisamos responder a 3 questionamentos. Primeiro, nós temos como testar os pacientes, identificar os doentes, monitorar, isolar. 2. A transmissão no seu município está sob controle? O sistema de saúde tem como dar conta de um aumento abrupto do número de casos? Se você respondeu sim para as 3 perguntas, é possível retomar o turismo. Agora, se não, é um risco muito alto, deveria ser repensado. Alguns hotéis, como em Gramado, no Rio Grande do Sul, já voltaram a funcionar com protocolos específicos. A reabertura dos hotéis, museus e parques em Gramado, ela se deu num cenário diferente do que enfrentamos hoje. Naquele momento, ou seja, em maio, não haviam casos confirmados de residentes em Gramado. E quando eles decidiram pela reabertura, foi feito plano de contingência para cada um dos estabelecimentos que foram submetidos ao Centro de Operações de Emergência de Gramado, e todos aderiram a essas medidas de prevenção. Mas após essa reabertura do turismo, foi observado um aumento do número de casos em função da maior circulação das pessoas. E na data de 13 de junho, o governo do estado do Rio Grande do Sul, ele revogou a flexibilização, reclassificando Gramado em bandeira vermelha. O que temos visto em países europeus e principalmente em países insulares como Nova Zelândia e Austrália é o estabelecimento de bolhas de segurança e contenção. Ou seja, nos lugares onde o coronavírus está controlado, existe a livre circulação de pessoas e serviços. Restrições começam a ser estabelecidas para aqueles lugares que não têm a pandemia controlada. Esses países, eles já passaram pelo pico inicial da doença e hoje começam a flexibilizar as medidas de isolamento. Eles realizaram um balanço entre retomada econômica e a proteção sanitária. E pelo fato deles já terem controlado a epidemia nos seus territórios, foi possível a reabertura das fronteiras. E como ocorrem as bolhas turísticas? A flexibilização ela começa a ocorrer por meio de corredores sanitários. O que são esses corredores sanitários?
países que se encontram na mesma situação de controle da epidemia, eles abrem a fronteira para outros países que também conseguiram controlar a doença em seus territórios. E com isso eu consigo ter a circulação das pessoas de forma segura, de maneira a assegurar, né, a saúde do turista e da população da região. Alguns países, como Estados Unidos e Europa, estão adotando medidas de restrição a pessoas vindas do Brasil. Se eu permito a entrada de pessoas de uma região cuja doença não está sob controle, eu aumento o risco naquele território. Então, por isso que alguns países eles não reabriram a fronteira para regiões que não conseguiram controlar a sua epidemia. E no Brasil, como você vê o processo de formação de bolhas entre estados e macro-regiões? Bom, é importante salientar que o Brasil se encontra numa situação bem diferente dos países como da União Europeia, que já reabriram algumas fronteiras. Nós temos diversos municípios em situações diferentes da pandemia. Em Minas Gerais, nós temos um cenário bem distinto entre as regiões. Eu tenho Belo Horizonte com a flexibilização do comércio hoje, mas eu tenho 4 macro-regiões com sobrecarga do sistema de saúde, com nenhum leito de UTI disponível, ou seja, não existe leito de UTI disponível. Como epidemiologista, eu entendo que o momento seguro seria um momento de declínio de número de casos, ou seja, um R0, como a gente chama a taxa de transmissibilidade, inferior a 1. Se eu tenho no estado de Minas Gerais hoje um R0 de 1,42, o que significa isso? Cada doente transmite essa doença para 1,42 pessoas, ou seja, eu tenho uma tendência de aumento do número de casos. Isso quer dizer que ainda não é segura, a doença ainda não alcançou o seu patamar na região. E, além disso, eu tenho 4 macro-regiões no estado, inclusive Jequitinhonha, que não tem leitos de UTI disponíveis. Já existe uma sobrecarga no sistema de saúde e a maioria desses leitos não estão ocupados por pacientes de Covid. Então, isso já demonstra que esse sistema de saúde já estava sobrecarregado e ele não dá conta do incremento de número de casos em função do aumento da circulação de pessoas por uma possível reabertura para o turismo. Comente sobre o ciclo da pandemia e a relação entre pico da doença e capacidade hospitalar. Toda doença, quando ela passa por uma modificação na estrutura epidemiológica, essa modificação determina um aumento exagerado, que a gente chama exagerado inesperado, e se transforma numa epidemia. Essa epidemia ela vai apresentar curvas, que é o aumento inicial dos casos, e vai atingir o seu pico quando a totalidade de susceptíveis é acometido. Só após a totalidade de susceptíveis ser acometida, a gente entra num declínio. O que a gente tem feito no Brasil hoje é tentar com que esse pico seja atingido posteriormente, ou seja, que a gente consiga achatar essa curva e esse pico ele seja atingido mais na frente para que com isso o sistema de saúde não seja sobrecarregado. Diamantina habitualmente recebe mais turistas oriundos de Belo Horizonte e Montes Claros, além de outras cidades do interior de Minas Gerais e de capitais de outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Em qual cenário poderíamos voltar a receber tais turistas? Bom, nós precisamos pensar na segurança dos moradores de Diamantina e nos turistas. Eu entendo que é temerário, numa situação de aumento do número de casos, permitir que turistas venham para a região. Pelo seguinte, eu tenho como dar assistência para esses turistas no caso de doença, como que vai ser feita, como vão ser adotadas as medidas de higiene nos estabelecimentos. Futuramente, quando Diamantina, Montes Claros, Belo Horizonte, Brasília, essas regiões da onde vêm turistas estiverem na mesma situação epidemiológica, a gente pode pensar em formar corredores turísticos, como outros países vêm fazendo.
Mas no momento que cada um tem uma situação epidemiológica distinta, isso é preocupante. O principal produto turístico de Diamantina é a Vesperata. Foi feito um estudo para aumentar o espaçamento entre as mesas que ficam ao ar livre na Rua da Quitanda. Quais fatores temos que levar em consideração para voltar a organizar tal evento? Não é só a questão do espaçamento entre as mesas. Eu preciso pensar em circulação das pessoas entre as mesas. Eu preciso pensar nas pessoas que estão assistindo a Vesperata nas laterais. Pensar em aglomeração de pessoas atrás das cordas no momento da Vesperata. É um evento musical. Todos os participantes estarão obrigatoriamente usando máscaras, né? Já existem alguns estudos que dizem que o vírus fica suspenso no ar por pelo menos 3 horas. Além dessa questão do evento em si, eu devo me preocupar com o atendimento desses turistas, eu preciso me preocupar com a segurança dessas pessoas que estão trabalhando nas Vesperatas. Existe toda a estrutura em torno desse evento, né? Diamantina possui um entorno natural com vários distritos, parques e cachoeiras. Uma das saídas possíveis seria a diversificação dos atrativos, priorizando as atividades ao ar livre e aquelas que não geram aglomeração? Tanto para a Vesperata quanto para a visitação aos parques, a gente precisa pensar na estrutura que está por trás disso aí. Eu preciso considerar que uma pessoa contaminada, ela, através da tosse ou do espirro, pode contaminar superfícies. Como vai ser realizada a higienização dessas superfícies? Nós temos banheiros públicos, como que vai ser feita a higienização desses banheiros? Nos hotéis, a higienização dos quartos, como que isso vai ser realizada? Então, tem toda uma estrutura por trás do recebimento desses turistas que precisa ser repensada. Eu preciso ter planos de contingência por parte desses estabelecimentos para que sejam estabelecidas medidas preventivas. Um dos riscos da reabertura é o acirramento de conflitos entre moradores locais e turistas. Durante o feriado de Corpus Christi, foi observado grande afluxo de turistas para a Serra do Cipó, região que possui parques e cachoeiras próximos à região metropolitana de Belo Horizonte. Foram identificados protestos no local, solicitando que turistas regressassem aos seus locais de origem. O município de Santana do Riacho não tinha nenhum caso confirmado de Covid-19 até o feriado. Essa reabertura de hotéis e pousadas em função da Serra do Cipó gerou uma liminar dos moradores preocupados com a situação. O sistema de saúde não tem como lidar com o incremento de casos e nem sempre os turistas eles têm essa preocupação ou seguem com rigor as medidas preventivas. Então, isso acaba aumentando o risco para os moradores locais. Foi o que eu disse anteriormente. Para a gente pensar em reabertura, eu tenho que pensar em segurança dos moradores, dos residentes daquele local e também a segurança dos turistas. Se eu não consigo assegurar a segurança dos dois lados, então não é o momento de reabertura. E se paralelamente eu não tenho um sistema de saúde estruturado ou de maneira dar conta do atendimento, não tenho como abrir para o turismo. Paula, agradeço imensamente pela disponibilidade em gravar este vídeo. Imagina, foi um prazer, eu estou à disposição de vocês. Esta produção é reflexo do trabalho do Centro de Políticas Públicas da UFVJM, em parceria com o Canal Descomplicado e o curso de turismo da UFVJM. Até a próxima!